Bem-vindo ao Literatura Digital. A primeira impressão é a que fica é um guia divertido, informativo e inovador sobre o momento mais importante de absolutamente todos os relacionamentos. É a nossa atitude nesse contato inicial que vai decidir qual será o futuro da nova relação. Negócios podem ser fechados ou desfeitos. Encontros casuais podem se transformar em romance e assim por diante. Se inscreva no canal para continuar recebendo os melhores resumos de livro e aproveite o vídeo. A primeira impressão é a que fica. Descubra como os outros veem você e aprenda os 7 princípios fundamentais para criar uma imagem positiva. Anne DeMurray e Valerie White. Que tipo de primeira impressão você causa? A primeira impressão é a impressão mais importante que você causará, e você terá apenas uma chance de causá-la. Negócios podem ser feitos ou desfeitos. Primeiros encontros se tornam segundos encontros ou não. Amizades são criadas ou deixam de se formar. Tudo depende desse importante encontro inicial. Muitos de nós não sabemos como causar uma boa impressão. Neste livro, você aprenderá a se ver como os outros o veem e como ajustar o seu estilo para criar a impressão que reflete sua verdadeira personalidade. Dividindo uma primeira impressão de sucesso em seus 7 fundamentos, as autoras mostram como dominar esses princípios para que você possa causar a melhor primeira impressão. A psicologia das primeiras impressões. As pessoas formam impressões sobre você rápida e inconscientemente. Fazem suposições a seu respeito, baseadas nas primeiras coisas que você diz ou faz, e então passam a vê-lo através do filtro dessas suposições iniciais. Supõem que esses seus primeiros comportamentos representam a maneira como você age na maior parte do tempo, mesmo que isso não seja verdade. Baseadas nas primeiras coisas que você faz, elas podem atribuir a você outros traços negativos ou positivos, até alguns que jamais presenciaram. Os relacionamentos têm a ver com satisfação mútua de necessidades, mas as primeiras impressões têm a ver com satisfazer as necessidades dos outros. Você satisfaz as necessidades deles quando demonstra apreciar as suas qualidades positivas. Faz com que sintam que estabeleceram contato com você, melhora o seu humor e esclarece-os com informações e ideias. Lembre-se de que, se você for socialmente generoso, existe uma probabilidade maior de os outros retribuírem a atenção que você lhes deu e satisfazerem seus desejos sociais. Os 7 princípios de uma primeira impressão. O que as pessoas buscam exatamente e como reagem quando encontram alguém pela primeira vez? O que proporciona os sentimentos positivos e negativos que afetam de modo tão decisivo as suas avaliações. Uma impressão inicial é como um pequeno quebra-cabeça, mas, se examiná-lo com atenção, você será capaz de distinguir cada peça claramente e perceber como elas se encaixam num todo. Assim, vai compreender melhor como aquela impressão foi criada. A seguir, analisaremos 7 elementos básicos da primeira impressão, e ao final você terá um conhecimento muito mais detalhado da maneira como é percebido pelos outros. Ser acessível. A forma como você se dirige aos outros é a primeira das primeiras impressões. Ela pode determinar se uma relação irá realmente acontecer e também a sua qualidade. Quando você parece estar envolvido, receptivo e seguro, acaba atraindo o contato com os outros, deixando-os à vontade. Os indícios que mostram que você é acessível são relativamente simples. Você demonstra sua abertura em relação ao contato com os outros pela sua linguagem corporal, sorrindo, olhando nos olhos do outro, colocando-se numa atitude receptiva, mas não invasora. Fazemos com que os outros se sintam mais à vontade à medida que mostramos o que têm em comum conosco. Se tomar a iniciativa de se apresentar e definir um tom positivo para a relação, provavelmente você estimulará uma conversa mais agradável. Finalmente, você terá mais facilidade de fazer contato sendo espontâneo, mas tomando cuidado com o assunto que aborda. Em que medida você parece ser acessível aos olhos dos outros? Sabe como atraí-los? Faz com que os outros sintam-se seguros e à vontade ao seu lado? Reserve um momento para refletir sobre cada um dos seus comportamentos. Então verifique se adota essas atitudes normalmente, às vezes ou raramente. Demonstrar interesse. Quando encontramos pessoas pela primeira vez, sabemos muito pouco sobre elas e fazemos suposições que podem ou não refletir a verdadeira identidade dessas pessoas. Demonstrar interesse em aprender algo a respeito delas e saber valorizar o que elas são provavelmente despertará um interesse recíproco e contribuirá para o estabelecimento de um vínculo. Pense em como você expressa o seu interesse pelos outros durante um primeiro encontro. Você tem consciência da maneira como demonstra sua atenção e interesse? Você é do tipo exuberante
ou tímido? Que tipo de interesse expressa? Novamente, pense em cada comportamento e diga se você o adota normalmente, às vezes ou raramente. Escolhendo o assunto das primeiras conversas. Numa conversa, as coisas costumam dar errado devido a certas atitudes muito comuns. Uma armadilha em que as pessoas caem com frequência é a atitude de falar assumindo a postura de conferencista. Cuidado para não deixar o seu interlocutor desempenhar o papel de plateia. Outras armadilhas consistem em puxar assuntos polêmicos ou falar apenas de banalidades. Como você apresenta um assunto e passa de um tema para outro, você se sente à vontade quando alguém emite uma opinião diferente da sua. Procura ouvir com respeito opiniões diferentes, achando que pode aprender algo com elas. Tenha cuidado de ser sucinto e não contar longas histórias cheias de detalhes. Se sentir que, em geral, domina o diálogo com suas próprias ideias, tente ouvir mais e verá os efeitos positivos. Pense em cada comportamento e avalie se adota essas atitudes normalmente, às vezes ou raramente. Auto-revelar-se. Qual é o seu estilo de se revelar num primeiro encontro? A melhor maneira de descobrir isso é pensar em alguns comportamentos positivos. Eles lhe parecem naturais? Pense também em alguma coisa que você faz que possa passar imagens menos positivas. Num primeiro encontro, você pode transmitir impressões radicalmente diferentes do que você é na verdade, dependendo com quem você decide partilhar as suas experiências e sentimentos. Mais uma vez, pense a respeito de cada comportamento e verifique se adota essas atitudes normalmente, às vezes ou raramente. Estabelecer uma dinâmica de conversa. Independentemente do conteúdo de sua conversa, a energia que você investe num primeiro encontro irá influenciar a impressão que você vai causar. Você pode ser classificado como alguém simpático ou como uma pessoa difícil de lidar, com base em quanto você fala e com que intensidade fala. Consciente ou inconscientemente, as pessoas percebem se ficam ou não à vontade ao interagir com você, percebem se você cede à vez e cria uma dinâmica que lhes é agradável. Se você se adaptar à dinâmica dos outros, deixará uma impressão mais simpática e estabelecerá um vínculo mais sólido com eles. Uma boa maneira de avaliar-se é perguntar a um amigo de confiança se às vezes você fala mais do que deveria, se mais rápido ou devagar, mais alto ou mais baixo do que os outros. Criar uma perspectiva. Que tipo de visão de mundo e de si mesmo você transmite? Flexível ou rígida? Superior, inferior ou de paridade com os outros, positiva ou negativa. Verifique se adota essas atitudes normalmente, às vezes ou raramente. Sex appeal. Sex appeal é muito mais do que sua aparência e como você se veste. Como mostrá-lo? Com seu interesse pelo outro, com seu corpo ou com seu estilo? Você costuma expressar a sua sexualidade mais ou menos do que os outros. Como as pessoas reagem? Verifique se tem alguma dessas atitudes normalmente, às vezes ou raramente. Aperfeiçoando seu estilo para causar boa impressão. Que tipo de impressão você causa de verdade? Há 9 passos que você pode dar para avaliar com clareza o seu estilo pessoal. Cada passo inclui um exercício de auto-investigação. Uma boa maneira de processar as informações obtidas durante o exercício é fazer uma lista de coisas que você aprendeu sobre si mesmo. Primeiro passo: saiba o que você oferece aos outros. Você faz com que se sintam apreciados, conectados com você e animados. Quanto mais benefícios você proporcionar aos outros, melhor será a primeira impressão que vai causar. Se priva os outros desses benefícios, você pode receber mais do que está dando e causar uma impressão menos favorável. Quais são seus pontos fortes e fracos? Segundo passo: explore os pontos básicos da primeira impressão. Se olhar as suas marcas, verá onde residem seus pontos fortes. Há um ou mais princípios básicos nos quais você seja particularmente forte. Então, se você acha que é forte ou fraco em relação a algum desses princípios básicos, anote na sua lista. Terceiro passo: identifique atitudes específicas que são suas maiores vantagens e desvantagens. A essa altura você provavelmente já pensou: eu costumo fazer isso a propósito de alguns comportamentos específicos. Talvez tenha se conscientizado de que fala um pouco demais, ou se preocupa muito em impressionar os outros. Trata-se de algo que gostaria de mudar? Se for este o caso, acrescente à lista de pontos fracos. Quarto passo: reflita sobre suas impressões a respeito de si mesmo e secretas. Quase todos nós temos algumas características que nos deixam um pouco inseguros. Quando nos vemos diante de uma situação nova, podemos tentar esconder ou compensar o que consideramos um defeito. Ainda que você possa achar que está causando uma boa impressão, esses comportamentos de compensação, muitas vezes sem querer, acabam enviando mensagens negativas.
Existe alguma área em que você se sinta um pouco inseguro ou constrangido? Isso acontece com quase todos nós. Você sempre tenta compensar esse aspecto ou escondê-lo quando encontra uma nova pessoa. É possível que, inadvertidamente, esteja enviando mensagens negativas. Tome nota de quaisquer comportamentos de compensação. Quinto passo: pense em como, no passado, as pessoas reagiram a você. As pessoas também podem emitir sinais de que você não está passando uma imagem muito boa. Se exagerou contando histórias longas e detalhadas demais, podem se mostrar distraídas ou arrumar uma desculpa para se afastar. Algumas podem até dizer mais tarde, quando o conhecerem melhor, que a impressão inicial não foi tão positiva como a imagem que formaram depois. Talvez até alguém tenha a princípio achado você distante e antipático, mas após conhecê-lo mais, descobriu em você uma pessoa simpática e cativante. Ao pensar nessas reações, ou lembrar delas, reflita: quais são as reações positivas mais comuns e quais os equívocos mais frequentes que o levaram a ser mal interpretado? Você sabe qual foi o gesto ou atitude que pode ter levado ao mal-entendido? Foi sua linguagem corporal, algo que disse sobre si mesmo, ou o modo como reagiu a essas pessoas? Sexto passo: solicite uma opinião sobre seu estilo. Tentar se lembrar de ocasiões passadas em que pessoas reagiram ao seu estilo pode ser útil, mas tem suas limitações. Nem todo mundo se sente à vontade para oferecer uma opinião sobre um assunto desse tipo, mesmo para um amigo muito íntimo, e sobretudo se a avaliação foi negativa. Por isso é particularmente difícil obter dos outros uma avaliação crítica sincera, a não ser que você peça isso de maneira construtiva. Eis algumas dicas sobre algumas maneiras interessantes de se obter uma avaliação e de aprender com os outros. Escolha um amigo ou amiga de confiança e pergunte que impressão ele ou ela acha que você passa ao encontrar pessoas pela primeira vez. Peça a essa pessoa para começar enumerando algumas coisas positivas que você faz e depois citar apenas uma ou duas coisas que ela acha que você poderia fazer melhor. Peça que seu amigo seja específico. Saiba que pode ser difícil para um amigo fazer uma observação crítica. Aceite a crítica sem assumir uma postura defensiva. Sétimo passo: síntese. A essa altura você talvez já tenha uma lista de comportamentos relacionados nas colunas pontos fortes e pontos fracos. Agora pode se concentrar em sintetizar essa informação em um ou dois itens que sejam significativos para você. Reconheça as coisas positivas que faz e alegre-se por ler esses dons. Elas compõem o seu charme, algo que é sua característica pessoal, e têm sido valiosas para fazer amigos e estabelecer relações positivas. Então, pense nos comportamentos em que poderia ser melhor. Procure nas suas anotações os seus pontos fracos, as coisas que você faz muitas vezes sem se dar conta e que poderiam emitir mensagens negativas. Mas antes de marcar qualquer coisa e antes de mudar o seu estilo, é muito importante pensar no estilo que você gostaria de adotar. Oitavo passo: explore seu estilo ideal. Que imagem você quer passar? Apostamos que você nunca se fez essa pergunta de modo tão direto, mas agora que refletiu com alguma profundidade sobre as primeiras impressões, provavelmente é capaz de responder a essa pergunta. Quer passar a impressão de alguém tranquilo e discreto? Quer fazer com que os outros sintam que você se importa com eles e os compreende? Nono passo: identificando os obstáculos no caminho do seu ideal. Olhe suas anotações dos pontos fracos e pense em uma ou duas coisas que impedem que você passe a imagem que gostaria de transmitir. Talvez haja algumas pequenas pistas, detalhes que podem ter vindo à tona, ou talvez os seus pontos fracos sejam outros comportamentos que não se encaixam em nenhum quadro anterior. O importante é identificar o que é significativo para você. Pode ser um equívoco ou mal-entendido que você nunca tenha observado, ou uma fraqueza para a qual alguém já o tenha alertado, mas a qual você nunca tenha prestado muita atenção. Cada vez que seus caminhos se cruzam com os de alguém, você produz algum efeito sobre ele ou ela, e também é afetado pelas pessoas que encontra. Você tem o poder de fazer dessa influência uma experiência positiva, negativa, ou até mesmo algo capaz de mudar a sua vida. É uma escolha sua. E, portanto, faça-a da melhor maneira possível. Os relacionamentos têm a ver com satisfação mútua de necessidades, mas as primeiras impressões têm a ver com satisfazer as necessidades dos outros. Uma impressão inicial é como um pequeno quebra-cabeças, mas se examiná-lo com atenção, você vai compreender melhor como aquela impressão foi criada. Se olhar suas marcas,
verá onde residem seus pontos fortes. Use positivamente a influência que você recebe de outras pessoas para mudar sua vida. Neste livro, você aprendeu que a primeira impressão é determinante nas relações humanas. Dependendo dela, podemos sacrificar possíveis negócios e relacionamentos, ou, usando as ferramentas apresentadas neste resumo, poderemos deixar uma marca positiva na vida das pessoas e, consequentemente, colher bons frutos. Basta ser acessível, demonstrar interesse, escolher bem as palavras para iniciar uma conversa, auto-revelar-se, estabelecer uma dinâmica na conversa, criar uma perspectiva e desenvolver o seu estilo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e escreva nos comentários qual livro você gostaria que eu trouxesse aqui. Te vejo no próximo vídeo.